Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje, dia 26 de maio de 2020, meio-dia e 40. Nós temos um início de tarde ensolarado aqui em São Paulo, porém com frio, 18 graus, essa é a temperatura e assim iniciamos os trabalhos. Desejo uma ótima semana a todos vocês. Convido a assistirem o Na Mira do Trader feito ontem, muito caprichado. Quem quiser ter contato comigo mais cedo, eu tenho o cenário, é só entrar no site toptraders.com.br, gratuito, receba o meu bloco de notas matinal, com anotações, um estudo do Ibov, falo de balanços corporativos, de política. E aqui no canal do YouTube, na descrição dos vídeos, tem o nosso canal gratuito no Telegram. Ou seja, bem-vindo à Bolsa, que é um treinamento também gratuito, com qualidade digital de som e imagem gravado em estúdio. Caríssimos e caríssimas, vamos começar hoje pelos balanços corporativos. Os últimos balanços saindo, né? A temporada praticamente acabou, mas nós temos algumas ações aí cujos balanços estão sendo divulgados nos últimos dias, né? São as, digamos assim, as retardatárias. A primeira de hoje é Pomo 4 Marco Polo, uma ação do setor automobilístico. Eu detalhei todos os dados do balanço no informe cenário. O que ela fez? Ela buscou aqui uma LTB que formou topo no dia 22/4 e depois no dia 30/4. Então, ela cumpriu um papel de curto prazo. Isso parece pouco, mas a ação saiu de 2,22, foi a 2,70. Isso é uma forte movimentação. Como o mercado está muito volátil e ele veio de uma queda muito forte, não parece, mas é uma movimentação de 21%. E ela está aqui entre a cruz e a espada. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Não é aquele ativo que me enche os olhos, mas é uma situação que eu acho que é favorável à ponta compradora, porque sugere aqui um V com alvo em 13,14. O que eu faria, sendo bem sincero? Eu colocaria uma ordem, a máxima de hoje 2,84. Eu compraria metade e colocaria uma ordem se fechar acima do 2,84, com stop, de repente teria que dar uma tolerância de uns 2%, aí seria uma operação, na minha opinião, inteligente e com chance de dar certo. Aí nós temos a Comgás. A Comgás, eu estava pesquisando aqui, saiu o balanço também. Ela tem negociado com uma liquidez muito reduzida, né? Isso dificulta, né, a leitura para o papel. Por exemplo, ano passado ela ficou meses aqui praticamente de lado, saiu de 70, foi a 260, quer dizer, multiplicou quase que por 4 o seu valor, depois ela começou a cair e está caindo de novo. Para aqueles investidores que buscam o investimento que bata a renda fixa tal, poderia fazer sentido, mas você tem uma Sanepar, uma Taesa aí da vida, para mim, por exemplo, eu confesso que o papel não faz o meu gênero no momento. E nós temos a Mglu. Saiu o balanço de novo, uma queda absurda. Porém, a gente já havia até adiantado aqui embaixo um ponto de compra, né? Com alvo mínimo a R$60, ela cumpriu facilmente, deixou esse gap aqui, um típico gap de fuga. Esse outro que eu estou apagando foi uma espécie de farol para o ativo, um alvo de curto prazo 59,92. Quando você tem alvo no mercado forte, você pode realizar parcialmente o lucro, 30, 40, 60%, depende dos seus objetivos, e mesmo com balanço, entre aspas, ruim, o ativo disparou. Simples assim. Então ele disparou, tal, o que fazer? Pessoal, eu, particularmente, quando eu tenho um ativo que tem esse tipo de comportamento, eu gosto de realizar lucro de uma parte, tá? E aí, tipo, no meio da loucura aqui eu realizo 30, 40%. Aí o que eu costumo fazer? Eu trago para o intraday. Você pode trazer para um gráfico. Putz, a Magazine Luiza está com gráfico de barras. Vamos olhar o intraday aqui no TradingView, então.
Eu vim aqui MGLU. $30 minutos. Então, a mercado eu realizo uma parte. É provável que essa ação corrija, né? Então, olha, no mundo ideal, se você é um trader que tem tempo de acompanhar e tal, você pode realizar lucro de tudo, porque nos 60 minutos tem uma estrela cadente, só que a tendência é muito forte. O que eu faria? Eu venderia metade, manteria a metade e seguiria com o ativo. Ela tem essa característica de forçar movimentações, mas eu realizaria uma parte do lucro. Falando em varejo, nós temos a VVAR3, minha esposa na bolsa. Segue bem, né? Aqui foi o movimento que nós cantamos a bola, um triângulo ascendente, né? Era natural um teste aqui da região de 10,40, ela rompeu com o Marubuzu. Aí você fala, legal, agora ela está subindo 4,75%. Vale o mesmo raciocínio da Magazine Luiza? Se você é um trader de guerrilha, vale. De repente você já vende tudo. Ou uma parte. Agora, se você é um swing trader tradicional, eu acho que vale a pena manter. Porque pode ocorrer um movimento lateral de aproximação entre média e preço, né? Mas eu não descarto realização parcial. Eu vou estudar aqui. É um caso diferente de Magazine Luiza. Foi impactada por um balanço, tem o Marubuzu. Mas é um ativo da minha carteira, hoje eu tenho 15 ativos, eu e o meu grupo, que ela estará no radar para uma avaliação. Agora, se você comparar, né, fundo topo, fundo e o rompimento do pivô, haveria mais espaço. Mas é uma ação, por exemplo, que eu vou observar mais de perto do que as demais. Professor, eu sou trader de guerrilha, eu não sou swing trader, eu gosto de giro mais rápido. Pessoal, lucro no bolso. Eu vou manter, mas depende muito do perfil de cada investidor. Perfeito? Legal, então eu vou falar aqui de DI, juros, ontem eu até comentava, né, eu nessa movimentação iria realizando lucro aos poucos, nesse momento eu estaria com 70% do lucro no bolso, aqui no DI. Tem alguns pequenos sinal, apesar da queda aqui de alguma reação. E se a gente trouxer o gráfico do dólar, né? Seja o diário. Existe um sinal que há vida aqui na ponta compradora. Eu colocaria o meu lucro no bolso se eu estivesse vendido. Porque além de ser um doji que equilibra forças aqui, cumpriu plenamente o V invertido, né? Tá exatamente ali, ó, levemente acima. Então pode ficar com uma cara de rompimento falso, ou de repente amanhã abrir gap de alta, um bebê abandonado de fundo, enfim, acho que o dólar, quem vendeu, acho que é ponto de realização de uns 80%, se não for 100% da posição. E no gráfico de 60 minutos você vê em detalhes, né? O alvo, assim, ótimo, seria 5.338. Ele bateu 5.346, veio muito perto. Perfeito? E aí tem o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Lembra que eu falei que se o setor financeiro acordasse, a gente teria uma movimentação forte, né? O IFNC, ele tem médias cruzadas em modo compra. Hoje uma sessão corretiva, trabalhando aqui na parte alta do Marubuzu de ontem. Até aí tudo bem. Eu acho que esse ponto deve ser marcado, 88 com 12. 8812, não com 12. E há um suporte natural. Então deve haver uma pressão até de realização de lucros, tal. Ele chegou a tocar aqui na correção, a mínima foi 8.810 e acho que segue aí com viés altista, apesar da correção que nós vemos nessa sessão. Aí vamos ver o gráfico de ITUB. É ITUB, né? Seria, acho que injusto chamar ITUB de Itubaína, né? Mas está quase lá. Ela fez um movimento forte, rompeu aqui um triângulo. As médias estão cruzadas em modo compra, mas uma sessão só arrebentam o ativo, né? Quer dizer, ontem e hoje não conseguiu manter-se acima de 24,10. Está vindo nas médias, mas é um sinal, para não dizer estúpido, ele é esdrúxulo, né? Um ativo que tem
no curto prazo um DNA vendedor, perdedor, resiliente, resiliência zero, né? Então vamos dar uma olhada aqui no... É um ativo que irrita os seus negociadores e tal. Observando, por exemplo, semanal, né, para a gente ver a volatilidade desse ativo. Não na semana retrasada, que antecedeu, caiu 3,09. Aí na outra subiu 6,15. Agora está em queda de 1,31. Quer dizer, subiu ontem, está devolvendo uma parte. Então, se a gente entender como esse triângulo que eu tracei anteriormente, apesar desse movimento estúpido, está tudo certo. Vamos ver se ele vai ter continuidade. Aí nós temos Bradesco, né, estupidamente caindo 3,5%, né? Isso para dizer que trabalhou em alta, né? Fechamento de ontem foi 20,15, chegou a trabalhar 20,54, mas enfim. Quase cumpriu esse V maior a 20,71, aqui a venda entrou fora da banda. Por enquanto, acho que é um movimento admissível, apesar de frustrante. Aí realmente os bancos são o calcanhar de Aquiles da compra nesse momento. Eles farão toda a diferença no movimento de curto prazo, quem sabe até de médio prazo. Banco do Brasil cumpriu o V menor, o V maior foi cumprido também, está aparecendo música aqui, né? O 30,21. Eu acho que esse ponto deve ser marcado. O sinal macro de Banco do Brasil é muito forte. Aí, pessoal, sendo sincero, eu acho que essa compra ela abre oportunidade nos bancos grandes, nos bancões aí. Então, assim, rompeu, fez o pullback no topo anterior. Então, teoricamente, está tudo certo. É uma região que foi resistência aqui, né, no final, 2 vezes em março, depois em meados de abril. Então, acho que o movimento, apesar de frustrante, ele é admissível sem mudar, pelo menos por enquanto, né, o sinal que a gente tem no curto prazo. Perfeito? Aí falemos de Vale. Vale 3 aí na tela. A Vale, né, com base nos estudos que a gente faz aqui no YouTube, ela atingiu o objetivo e teria que ter vendido aqui quando atingiu o alvo. Depois ela perdeu o mínimo do dia anterior, que é uma técnica que a gente usa também, e ela está descendo aqui para fechar esse gap, né, a 49,30. Quanto que foi a mínima? Hoje 49,41. É uma região aqui nos 49 que pode justificar uma compra, especialmente se ela agredir um pouco aqui e testar a média, né? Tá perdendo o LTA e tal, então... E outra, uma sequência de 5 candles vermelhos. Mas de repente deixar uma ordem a R$49 pode fazer sentido. Ali válida até executar por alguns dias, né? Aí falamos do petróleo, crude oil aí na tela. Mas para a gente verificar a cotação, que a gente está fazendo estudo no gráfico no Brent, né? Porque o gráfico do crude oil está perdido, uma correção hoje. As bolsas americanas e de Londres voltando do feriado também. E é um movimento que se assemelha com esse que a gente viu aqui no mês de maio, em meados de maio. Talvez um mastro bandeira, lembrando que tem uma forte resistência a 36,36. É o ponto a ser vencido. Bitcoin na tela. O Bitcoin não me empolga. Ontem ele deu um sinal que talvez justifique uma compra a mercado com stop abaixo da mínima de ontem. 8.620, stop curto, 8.600, uns $20 no máximo aí de stop. E aí faltou Petro, né? A Petrobras resiliente, né? Mesmo com petróleo escorregando, tem um ponto importante aqui, 19,77. Eu acho que se a Petrobras fechar hoje, amanhã 19,77, seria quase que um carimbo para ela fechar esse gap aqui perto dos 22. Na minha humilde visão sobre esse ativo. Perfeito? Então vamos falar das bolsas internacionais, depois a gente volta para encerrar com Ibov, Ibova11 mini índice. Temos aqui a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai, eu falei muito sobre esse movimento ontem
eu apostava numa sessão altista para a Bolsa de Xangai. Eu até comentei daquela história do investidor tem que ter um pouco de malandragem, de experiência, de vivência no mercado, que é isso que a gente procura passar para os nossos alunos. Por quê? Quem viu esse movimento, né, fez aqui um topo. Ele escorregou do telhado e traçou um marobuzu. Você falar, trabalhou na parte baixa do marobuzu, caixão e vela preta. Só que você tem que ver o contexto. Lembra que eu falei que seria uma sessão altista hoje? Por quê? Primeiro que existe uma LTA. Segundo, que os futuros americanos já tinham fechado em alta e estavam dobrando a alta durante a madrugada, a história da vacina que eu detalhei no Informe Cenário. Então você tem que ver o contexto, pessoal, não é algo absoluto, né? O nosso método ele contempla o quê? Gráficos, fundamentos e fluxo. Então essa aqui é a ideia, tem que olhar a coisa como um todo, né? O Bolsa da França, ela tinha um ombro, cabeça, ombro, agora ela tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Onde que está a neckline? Está aqui na região de aproximadamente ali 4.570 e ela rompeu, né? Então no mínimo ela deve vir aqui na região de 4.720, mas a neckline está rompida. Ademais nós temos um fundo, topo, fundo, há um pivô de alta rompido um pouco antes a 4.536. E aí tem o índice DAX, não tem exatamente um ombro, cabeça, ombro invertido, mas tinha um ombro, cabeça, ombro, rompimento falso. Uma espécie de canal de baixa, uma cunha rompido. Tivemos ontem rompimento de 2 pontos importantes, a máxima do dia 30 a 112, a 11.235 e em conjunto, né, na sessão de ontem, um pivô de alta a 11.247. Então, mesmo que tenhamos correção, eu acho que a pressão altista, o movimento de alta, ele deve perdurar. A Bolsa de Londres é quase um mar calmo aqui, né? Você navega devagar, mas vai ao longe. Quer dizer, ela fez o marobuzu, está corrigindo há 5 sessões, está subindo, ontem não negociou. Ponto alto seria o rompimento de 650, acho que vai fazê-lo, mas não vai ser algo imediato. A não ser que saiu algo novo em relação ao coronavírus, alguma coisa. Senão ela vai devagarinho ali, porque a volatilidade de curto prazo ela está reduzida. Aí nós temos o VIX, que é o índice do medo, o índice volátil da S&P. Continuo insistindo na minha tese que vai testar o objetivo aqui a 26 dólares, né? Apesar de estar 27,81 ainda. Nesse caso, sim, a tendência vem de baixa, acho que tem o marobuzu trabalhando na parte baixa e depois escorrega. E aí nós temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Nós conseguimos capturar o movimento desde o rompimento falso do 21,15, este engolfo, né? Teste da LTA também foi abaixo, fechou acima. E agora, será que nós temos um gap diário aqui, né? Pô, tá rompendo um triângulo, um ponto importante que é o 26,01, a máxima do dia 29 de abril, e a máxima do dia 9 de abril a 26,67. Tanto o 26,67 quanto o 26,01 são suportes em caso de correção. Então, um movimento muito forte aqui no nosso EWZ. A seguir, falemos do S&P, aí na tela. O S&P é um gráfico errático, maluco, mas aos trancos e barrancos vai subindo. Acho que o caminho natural, mesmo que corrija no curto prazo, é testar o 2976. Então, correções eu vejo como oportunidades. O Dow Jones já tem um canal rompido, né? Fez movimento lateral e agora vai subindo. A antiga resistência 24,765 agora é suporte, se tiver alguma correção. Então é admissível alguma correção mundo afora, mas isso não muda em nada o viés que nós temos. E apesar deste candle vermelho, o índice Nasdaq está testando as máximas recentes, ele está na boca do gap aqui, né? Subindo 0,72, vamos fazer conta? A quanto que o nosso glorioso Nasdaq está da máxima histórica? Então tá lá, 9,392. Qual que é a máxima histórica?
98, 38 e 40. 98, 38 e 40. Então, pessoal, a gente está falando... Não. Vou fazer de novo aqui. 98, 93, 93, dividido por 98, 38 e 40. Então a gente está falando em apenas 4,5%, faço menos 1, né? 4,5% da máxima histórica. É no mínimo interessante, né? Perfeito? Aí temos BOVA 11, já trabalhou numa alta mais forte hoje e agora arrefeceu, a galera realizando lucro. De acordo com essa espécie de canal ou cunha, nós ainda temos algum espaço para subir. A gente pode olhar também no Cartesian, o BOVA 11. Esse estudo ele fica mais agradável assim no TradingView. Rompeu ontem, né, o 80,55. O alvo é 88,81, de repente para a semana que vem. Então, eu acho que tem espaço para alguma correção, aquela história dos topos e fundos ascendentes. Da mesma forma que o Ibov rompeu 86.600, hoje está corrigindo na parte alta no Marubozu. O alvo seria algo em torno de 92 mil pontos. E se a gente trouxer aqui para o TradingView, ainda haveria algum espaço aqui de acordo. Quando chegar nessa linha, acho que tem que ficar esperto. Será que vai chegar? É uma boa pergunta, né? E aí nós temos o mini índice, rompeu 84.240, teria um alvo aqui um pouco acima dos 90, a gente tem o desafio Te Vejo nos 90 mil pontos, lembrando que eu falei do desafio no dia seguinte, abriu um pouco acima de 76, então a gente já tem um ganho aí de 10 mil pontos desde o desafio, mas seguimos firmes rumo aos 90. Agora não adianta o camarada que não entrou no 76, 77 querer entrar agora, pode até... ir lá no alvo e ganhar alguma coisa, mas aí o risco-retorno é diferente. A gente tem margem, tem gordura para trabalhar, você entende? Aqui eu tracei no intraday o canal de alta, né? Haveria mais espaço de acordo com ele, só que está longe da média de 21, né, pessoal? Fechou esse gap foi um mero gap diária, então é complicado, longe de média acaba acontecendo um movimento de aproximação entre média e preço, né? Então vamos ver como é que fecha aí para a gente avaliar o sinal. Então é isso, novamente eu ofereço o cenário que eu distribuo todos os dias, um pouco depois do fechamento. Nós temos no canal do YouTube Seja Bem-vindo à Bolsa, aí na descrição dos vídeos o canal gratuito do Telegram. E nos vemos mais tarde no programa Radar. Saúde e paz a todos, um ótimo pregão, um forte abraço pessoal, valeu!